noite, pessoal. Boa Boa noite. noite, negada. Eita, macho. Eita. E agora? Aqui, macho. Cadê minha tela, negada? Essa aqui, macho. Pera aí. Vocês estão me vendo? Estão ouvindo bem? Eu só não estou Sim. conseguindo encontrar minha tela aqui. Onde é que tá minha tela, hein, negada? Deixa eu ver aqui. Tá compartilhando, não é? Ah, rapaz, ó, aqui. Agora sim. Vamos embora. Boa noite, pessoal. Vamos embora, hein? Todo mundo animado aí. Já já tá saindo aí mapa de sala, da prova. Já tá saindo os locais, o local onde você vai ficar sentado na sala, pelo que eu entendi. Exatamente. Vamos jogar duro aqui pra gente, né? Se cair coisa parecida lá, a gente não passar em branco, né? Então eu trouxe umas questõezinhas bem interessantes aí, pessoal, hoje, que envolvem um pouco de trigonometria. Sempre tem relação trigonometria, geometria plana, geometria espacial, né? Os tópicos que o Ena gosta, tá bom? Acabei de ganhar um presentinho da esposa em homenagem ao dia do professor. Aliás, parabéns a todos os professores antecipadamente, né? Amanhã. Então vocês estão todos, nós estamos todos de parabéns, né? Apesar da gente não ser reconhecido como deveria, né? Mas estamos na luta. A gente faz por amor, não é isso, pessoal? É óbvio que se vier um dinheirinho atrelado não é ruim, não, mas a essência é por amor, tá bom? Um abraço a todo mundo aí que, como disse Paulinho aí, passa o dia na labuta e chega. Essa hora podia estar descansando, né? Como diz aquele pessoal dentro do ônibus, podia estar matando, estar roubando, mas eu tô aqui pedindo a vocês que prestem atenção à aula, negada. Vamos embora. Olha, a primeira questãozinha diz assim, ó. Considere dois círculos de raio Rzinho e Rzão, centrados em A e B, respectivamente, que são tangentes externamente, as circunferências, os círculos são tangentes externamente. Né, nesse pontinho aqui que a gente está vendo, deixa eu colocar aqui o pontinho, são tangentes externamente nesse pontinho. Se fosse internamente, né, todo mundo sabe que seria um negócio mais ou menos assim, ó, tangentes internamente, tá bom? Mas não é assim, é externamente. E cujas retas tangentes, ou seja, essa retinha aqui, que eu vou chamar de R, e essa retinha aqui que eu vou chamar de S, são retas tangentes, formam um ângulo de 60 graus. O desenho está bem claro aqui, 60 graus está bem aqui, tá bom? Bom, então ele quer a razão entre as áreas dos círculos maior e menor, certo? Toda vez que se pede uma razão, você tem que fazer na ordem que está sendo pedido. Então, pede-se a razão entre as áreas do círculo maior e menor. Então, na verdade, deixa eu aumentar um pouco essa figura aqui. Ah, rapaz, eu sabia que estava estranhando alguma coisa, não estou vendo. Falta os óculos. Para perto. Então é o seguinte, ó. Deixa eu tentar melhorar aqui a espessura da coisa. Eu tenho aqui um raio Rzinho. Aí você traça logo o raio que é perpendicular à reta tangente, não é isso? Todo mundo sabe disso. Então, o raio de uma circunferência é sempre perpendicular à reta tangente no ponto de tangência. Aí você traça esse aqui é Rzinho, o segundo problema. Aí a gente traça agora o Rzão, que é o raio da maior, né? Até a reta tangente. Então, formando 90 graus. Toda vez que tiver reta tangente, procure logo traçar o raio perpendicular a essa reta tangente. E aqui é o Rzão, segundo o problema. Os raios do ciclo são Rzinho e Rzão centrados em A e B, respectivamente. Rzinho em A, Rzão em B, porque ele está falando aí respectivamente. Normalmente a gente coloca o Rzinho para o menor, Rzão para o maior. Mas ele ainda foi contundente aí em dizer que respectivamente. Então ele pede a razão entre as áreas dos círculos maior e menor. Então ele quer razão entre as áreas dos círculos, o que ele quer? Ele quer a área do círculo centrado em A,
está para a área do círculo centrado em B. É isso que ele quer. A área do círculo centrado em A é π vezes Rzinho ao quadrado. E a área do círculo centrado em B é π vezes Rzão ao quadrado. Então, na verdade, o que ele está querendo aí, ó, é a razão, só tem que um detalhe aí, né? Entre a maior e a menor. Eu fazendo o contrário aí, ó. Entre a maior e a menor, então é πRzão ao quadrado sobre πRzinho ao quadrado. Bom? Então, temos πRzão ao quadrado sobre πRzinho ao quadrado. Então, isso aqui nada mais é do que Rzão por Rzinho ao quadrado. Se eu encontrar a razão Rzão por Rzinho, eu vou estar encontrando a resposta para a minha questão. Na verdade, pessoal, muitas vezes eu nem preciso encontrar quem é Rzão, quem é Rzinho. Basta eu encontrar a relação Rzão por Rzinho, eu já vou estar respondendo, praticamente respondendo a questão. Tá certo? Bom, e aí, toda vez que você tem duas retas tangentes, uma coisa intuitiva logo que você já tem que fazer é traçar, unir os centros das circunferências, né, ao ponto externo aqui, de onde partem as tangentes. Então, quando a gente fizer isso, ó, por quê, professor? Porque essa retinha aqui, que passa pelos centros, vai também passar pelo ponto de tangência, e essa reta, ela é uma reta bissetriz do ângulo de partida. Né? Sempre vai ser bissetriz. Por quê, professor? Ora, a gente prova isso aqui na geometria plana, né? Que esses dois triângulos aqui, ó, eles são triângulos congruentes, certo? Porque aqui também é ângulo reto. A hipotenusa é comum. Se dois triângulos têm hipotenusa e cateto em comum, então eles são congruentes. Então, esse pedaço com certeza é igual a esse. Tá bom? E aí, se eles são triângulos congruentes, né? Este ângulo aqui tem que ser igual a esse, ó. Porque esse ângulo aqui, ó, esse aqui também é igual a esse, ó. Tá certo? Então, essa reta é uma reta bissetriz, certo? Vou tirar esse monte de tracinho aí para não confundir. Isso é uma reta bissetriz, esse ângulozinho aqui mede 30 graus. Tá certo? Bom, e aí o seguinte, se esse ângulo mede 30 graus, eu posso, toda vez que eu tenho duas retas tangentes, duas circunferências tangentes, melhor dizendo, esse pedacinho é Rzinho, esse pedacinho é Rzão, tá bom? E este segmento AB é Rzão mais Rzinho, ou Rzinho mais Rzão. E se eu traçar uma paralela à reta S partindo de A, ó, tracei uma paralela à reta S partindo de A. Aqui embaixo sempre vai acontecer isso. Ó. Eu transformei esse quadrilátero de baixo num retângulo, porque este ângulo aqui é reto, ó. Este ângulo é reto, e lá é reto, e aqui é uma paralela, então aqui eu tenho dois ângulos retos também lá em cima, tá certo? Então esse pedacinho aqui, esse ângulo aqui também é 30 graus, tá ok? E como isso aqui tudo é Rzão, pessoal, deixa eu aumentar um pouco mais, ó, isso tudo é Rzão, daqui para cá. Só que esse pedacinho aqui, como aqui é um retângulo, é Rzinho. Então esse pedação aqui é Rzão menos Rzinho. Certo? Eu vou tirar esse R daqui, ó. Tudo bem? E aí eu destaco aquele triângulo lá, ó, trago ele para cá, e esse triângulo, eita, esse triângulo vai ser um triângulo retângulo bem aqui, esse ângulo é 30 graus, isso aqui é Rzão menos Rzinho, isso aqui é Rzão mais Rzinho, tá certo? E aí eu vou usar o quê? Seno de 30, para ter uma relação entre o raio grande e o raio pequeno. Não é isso? E aí a questão praticamente acabou. Beleza? Então, tem aquele macete que eu sempre gosto de passar para vocês, que num triângulo 30, 60, 90, o cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa. Se você lembrar disso, todo triângulo 30, 60, 90, ó, deixa eu colocar ele bem aqui, para o pessoal aí que porventura não assistiu às aulas anteriores, se inscreveu agora no curso há pouco tempo, ou não assistiu nenhuma aula minha porque não gostava que eu tô Ceará, então preste atenção. Se o cateto oposto mede x, a hipotenusa sempre vai medir o dobro, 2x, e o cateto adjacente vai sempre medir o oposto multiplicado por raiz de 3. Sempre. Esse é um macetezinho que você pode usar em qualquer triângulo, retângulo, estilo 30, 60, 90. Então, a gente tem sempre o cateto oposto, metade da hipotenusa. Então, a gente pode aqui, se eu não lembrar de seno e cosseno tangente, que é muito difícil você não lembrar disso, né? Porque é muito simples.
O cateto oposto é sempre a metade da hipotenusa. É Rzão mais Rzinho dividido por 2. Ou ainda, 2Rzão menos 2Rzinho, se eu multiplicar, Rzão mais Rzinho. Se eu passar Rzão para o primeiro membro, 2Rzão menos Rzão, Rzinho mais 2Rzinho. Então, tenho que Rzão é 3 vezes Rzinho. Logo, se eu quero a razão entre Rzão e Rzinho, basta eu dividir todo mundo por Rzinho aqui, que é um número positivo. Eu vou ter Rzão por Rzinho é igual a 3. Portanto, o que é que eu estou pedindo? A razão entre as áreas é Rzão por Rzinho ao quadrado. Então, Rzão por Rzinho ao quadrado nada mais é do que 3 ao quadrado, que dá 9. Então, tá aí uma questãozinha simplesinha para a gente começar a noite, né? Falando um pouquinho aí de trigonometria, mais de geometria plana do que trigonometria, mas é importantíssimo relembrar essas relaçõezinhas aí de reta tangente, formando 90 graus, né? Esses segmentos tangentes aqui são iguais, né? Então, se eu tenho um ponto P, um ponto A, deixa eu colocar aqui um M e um N, né? Para não ficar A e B, que eu já coloquei A e B. Então, eu tenho aqui que PM é igual a PN, você resolve muitas questões, tá certo? Usando essa ideia aí, tá bom? E esse triangulinho aqui que sempre surge, e ele não vai ser só essa vez no decorrer da aula, hein? Vai ter mais situações desse triangulinho aí que a gente vai encontrar. Alguém tem alguma pergunta relativa a essa questão? Então, daí, a alternativa correta é a letra A. Ele pedir a razão entre as áreas dos círculos maior e menor, certo? Então, eu chamei a área do círculo de centro A e a área do círculo de centro B, πr ao quadrado por πr ao quadrado. Ficou bem simples. Show de bola, pessoal? Nenhuma pergunta, nenhuma dúvida? Podemos ir para a próxima. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Beleza? Vamos embora. Vamos para a próxima, vamos para a segunda. Olha aí de novo, a tal da reta tangente. Essa é um pouquinho mais elaborada, mas também é interessante. Pode começar? Vocês estão aí mesmo ou eu estou falando sozinho? Como é? Eu não estou vendo ninguém nem no chat dizendo oh, boa noite e tal. Pode. Vamos embora para a próxima, hein? Bora lá, negada, preste atenção. Na figura abaixo, o raio da circunferência maior é o triplo do raio da menor. Coincidentemente, né, como aconteceu naquela questão anterior. O raio da maior era o triplo da menor, né? E aqui, ó. Só que elas não são tangentes exteriormente. São tangentes exteriormente, né? São também. Bom, mas eu nem me toquei disso aí, só agora. Então, na figura abaixo, o raio da circunferência maior é o triplo do raio da menor. Então, se eu fizer assim, daqui para cá, reta tangente de novo, ó, vamos lá de novo. Reta tangente, forma 90 graus com um raio no ponto de tangência. Então, isso aqui é Rzinho. O raio da maior é o triplo do raio da menor, segundo o enunciado. Não acontece toda vez, não, viu, pessoal? Foi coincidência só. Juro para vocês que eu nem pensei nisso. Só vi isso agora. Ó, então, aqui o raio da maior. Eu vou colocar isso aqui como sendo 3Rzinho. Tá bom? É o triplo. Vou colocar aqui. Rzão é 3Rzinho. Segundo problema. A reta S é tangente às duas circunferências. Tá aqui a reta S tangente. Não, essa aqui. Tangente às duas circunferências. Aqui e aqui. Tá bom? A reta P é tangente às duas circunferências no mesmo ponto. Bem aqui assim, ó. Tangente às duas no mesmo ponto. Essas outras não. Vou colocar aqui o ponto A, colocar aqui o ponto B. Quanto vale o cosseno de alfa sobre 2? Lá vem novamente aquela ideia, pessoal. Vou aumentar, ampliar um pouquinho aqui a figura, tá bom? Para você visualizar legal, ó. Vou pegar aqui, ó, canetinha azul, azul caneta, e vou fazer assim, ó. Deste ponto, para que eu tenha alfa sobre 2, eu quero cosseno de alfa sobre 2. Cosseno de alfa sobre 2. Quanto vale? Beleza? Então, como é que é alfa? Primeira coisa logo intuitiva que eu faria aí. Qual seria, pessoal? Vai lá, digita aí no chat, só para eu ter uma ideia. Tan, 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 tan. Novas mensagens.
Eita, 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 eita. Bissetriz, traça a reta bissetriz ali, ó, né? Unindo aqui, ó. Beleza? Deixa eu só fazer aqui com o auxílio do programinha, aplicativozinho. Ó, então tá aí. Em homenagem a Paulo, o triângulo ficou tricolor. Tô com pena dele, coitado. Então, esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo em que esse ângulo aqui mede alfa sobre 2, ó. Alfa sobre 2. Por quê? Porque aqui é uma bissetriz, a gente acabou de mostrar naquela questão anterior, não é? Então, eu vou ter um triângulo assim, ó, ou mais ou menos isso. Deixa eu melhorar aqui. Então, assim aqui. Aqui eu tenho um alfa sobre 2. E aí, o cosseno é esse cateto aqui dividido pela hipotenusa. Então, eu preciso desses dois elementos aí. Tá certo? Então, o que acontece? Ó, note que, vou tirar aqui, vou colocar ali. Ó. Só coloquei um triângulo bem mal feito aqui. Só ajeitar aqui, pessoal, para ficar parecido com um triangulinho ali. Eita, não coloquei o programinha. Pronto, melhorou, né? Aqui é R, aqui é alfa sobre 2. Aqui eu vou chamar de O1, aqui eu vou chamar de O2, então aqui eu tenho O2. Eu vou chamar aqui de ponto C, então aqui é o ponto C, aqui é o ponto B, tá bom? Agora entenda, ó, entenda. Se aqui é um ponto externo, esse segmento CB é igual ao CD, que é esse ponto aqui, ó. CB igual a CD. Se eu chamar CB de X, CD também é X. E ó, só que CD é igual a CA, porque também é segmento externo. Um ponto externo, eu traço duas retas tangentes. Então, se esse pedaço é X, esse pedaço também é X, ó. Tá certo? Então, eu vou chamar esse aqui de X, tá bom? E aí, pessoal, essa é a hipotenusa que eu quero encontrar, porque cosseno é cateto adjacente por hipotenusa, então eu preciso da hipotenusa. Essa hipotenusa eu vou chamar de y. Só que se eu aplicar Pitágoras aqui, eu tenho assim, y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais r ao quadrado. Então, o meu y vai ser a raiz quadrada de x ao quadrado mais r ao quadrado. Cuidado para não cometer bobagem, né? E cancelar a raiz com os quadrados aí, que você está somando e não multiplicando. Então, eu encontrei a minha hipotenusa ali, ó, que é isso. Tá certo? Deixa assim só. Bom, o que acontece? Eu já sei que o meu cosseno de alfa vai ser cosseno de alfa sobre 2. Peraí, deixa eu ajeitar isso. Cosseno de alfa sobre 2 vai ser cateto adjacente por hipotenusa, que é a raiz de x ao quadrado mais r ao quadrado. Tá bom? Ajeitar aqui. Pronto. Então, se eu encontrar esse x aí, acabou a questão, né? E é fácil encontrar esse x. Por quê, pessoal? Questão anterior, vamos lá, ó. Vamos para a questão anterior. Olha o triângulo que eu construí aqui, ó. Né? Você une os centros, traça uma paralela aos pontos de tangência aqui, ó, esse segmento aqui, ó, traça essa reta paralela a esse segmento aqui, MN, aqui, deixa eu colocar um N bem aqui assim embaixo. Certo? Traça uma paralela MN, forma esse triangulinho aí, ó. Então, quando eu formar esse triangulinho novamente, tem que pagar isso. Formar esse triangulinho aqui novamente, ó. Vamos lá, formar esse triângulo. Vou fazer o triangulinho aqui de roxo. Bom, vou juntar o ponto O, ponto D e o ponto O1. O O2, o D e o O1. Certo? Vou traçar uma paralela AB a partir daqui, ó. Você faz muito isso em muitas questões, em que tem circunferências tangentes. Aí esse ângulo aqui é 90 graus, ó. Aí esse segmento de O1, de O2 até esse ponto aqui, ele vale 2x, ó. Certo? Esta hipotenusa aqui é Rzinho, ó, daqui para cá, lembrando,
que aqui é o Rzinho, e o raio da maior é o triplo de Rzinho. Então, daqui para cá é 3Rzinho. Logo, esse segmento, essa hipotenusa vai medir o quê, pessoal? Vai medir o quê? 4Rzinho. Tá certo? E, ó, se esse segmento é Rzinho, esse aqui também é Rzinho. Se o todo é 3Rzinho, esse cateto aqui é 2Rzinho. Porque 2Rzinho com Rzinho dá 3Rzinho. Destaco esse triângulo retângulo aí, que eu vou chamar aqui de ponto E. Ó, o ponto E bem aqui, ó. Então, eu vou destacar esse triângulo retângulo aqui fora. Tá bom? E aí eu vou ter aqui, ó, reto, porque esse ângulo aqui é reto, porque aqui é uma tangente e aqui é uma paralela, lá em cima é reto. Isso é 2R, 2 vezes R. Aqui é 4 vezes R. E aqui é 2x. Tá certo? Eu posso usar Pitágoras aí, e tal, e tal, e tal, mas eu não vou perder muito tempo, não, porque esse ângulo mede quanto, pessoal? Quem pode me dizer quantos graus mede esse ângulo aí? 30 graus. Como é que eu sei, professor, que é 30 graus? É óbvio que é 30 graus, porque eu tenho um cateto oposto, metade da hipotenusa. Então, eu não perco nem tempo, ó, lasco 30 aqui, ó. Aí eu vou para o bizu do triângulo 30, 60, 90, ó. O oposto é a metade da hipotenusa, e o adjacente é o oposto multiplicado por raiz de 3. Então, o adjacente é igual ao oposto multiplicado por raiz de 3. Tá certo? Se eu não tivesse essa noção aí, eu aplicaria Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Seria uma outra saída e encontraria uma relação entre x e r da mesma forma. Só que eu estou num concurso, tem ainda 29 questões para eu resolver. E eu já sei o macete porque eu não perdi as aulas de trigonometria. Ou, pelo menos, eu não perdi a última aula, uma última aula aí de revisão, que foi a aula 3, no dia 14 de outubro, que eu não assisti nenhum anterior, mas essa daí eu assisti, e todo o triângulo retângulo 30, 60, 90 tem cateto oposto, metade da hipotenusa. Então, se cateto oposto é metade da hipotenusa, não perca nem tempo, esse ângulo é 30 graus, não tem jeito. E se ele é 30 graus, ele vai ter essa carona aqui, ó, ok? Todo triângulo 30, 60, 90, todo ele, o lado oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa, e o adjacente é o oposto multiplicado por raiz de 3. X raiz de 3. Portanto, eu posso dizer, voltando aqui, ó, que o meu adjacente, ele é o oposto multiplicado por raiz de 3. Esse 2 com esse 2 já era, eu posso dividir aqui, a mesma coisa que dividir todo mundo por 2, né? E aí eu vou ter que, não era para ter feito roxo não, que o meu x é r raiz de 3. Tá certo? Aí a questão acabou, porque o que eu estou querendo? Cosseno de alfa. Então, o meu cosseno de alfa sobre 2, na verdade não é nem alfa, que é esse ângulo aqui, ó, cateto adjacente x, é x, que é r raiz de 3, sobre, estou vindo daqui, ó, sobre raiz de x ao quadrado, que é r raiz de 3 ao quadrado, mais r ao quadrado. Não é? Então, aqui eu vou ter r raiz de 3 sobre raiz quadrada de 3r ao quadrado, que é a raiz de r raiz de 3, r ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, mais r ao quadrado. Então, dá r raiz de 3. Eita, que esse 3 às vezes não quer sair. Sobre raiz de 4 vezes r ao quadrado. Lembrando que a gente está tratando de geometria, não vai ter lado negativo. Portanto, a raiz de 4r ao quadrado é 2 vezes r, e este R já era. E aí a minha questão me diz que o cosseno de alfa sobre 2 é raiz de 3 sobre 2. Tá certo? Pronto, resolvida a questão. Vou ajeitar isso aqui. E aí a alternativa correta vai ser D de dado. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação à questão? Deixa eu aumentar um pouquinho esse negócio aqui.
Trazer tudo para cá. Ampliar um pouquinho aqui. Pronto. Então tá aí. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Outra boa questão. De novo, a mesma ideia, né? De retas tangentes, eu traço logo o raio e faço um ângulozinho de 90 graus. Né? Quando eu tenho duas circunferências, eu tento construir esse triangulinho sempre, ele vai te ajudar a resolver inúmeras situações. Show de bola, pessoal? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Se tiver pergunta, coloque aí no chat. Vamos à terceira questão. Questãozinha de hélio. Ricardo Carvalho falou 60 graus. Ele não está pedindo o ângulo, não, né, pessoal? Ele não está pedindo o ângulo, não. E mesmo o cosseno de 30, realmente, raiz de 3 sobre 2, está falando do alfa, né? O alfa mede 60, né? Então, se o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2, alfa sobre 2 é 30 e o alfa é 60 graus. É isso? Vamos lá. Então, diz assim: Hélio construiu um aquário para colocar em sua sala de estar, colando duas placas de vidros retangulares de 600 centímetros quadrados de área, duas outras placas retangulares de 1.200 centímetros quadrados e uma placa retangular de 800 centímetros quadrados, conforme representado na figura abaixo. Despreze as espessuras dessas placas e assinale o volume em litros desse aquário. Tá bom? Então vamos lá. Tem duas placas de 600, duas de 1.200 e uma de 800. É óbvio que se é um aquário, ele está aberto em cima, né, pessoal? Beleza? E aí, as duas placas de 600 e 800, o aquário ele vai estar aberto aqui em cima, não tem jeito. Certo? Você tem que usar um pouco da lógica aí. E aí o que acontece? Ó, as duas de 600, eu vou fazer assim, as dimensões são A, B e C. Então, as duas de 600, eu vou colocar como sendo essas aqui, ó. 600 e é lá de trás. As duas de 1.200 são essa daqui e a lá do outro lado. E a de 800 é a de baixo. Certo? Porque são duas, duas e uma, né? Então, são 5 placas retangulares para formar o aquário. Então, corroborando com a ideia de que o aquário é aberto em cima. Não tem como ser aberto do lado, que senão a água vai sair. Não tem sentido. Né? E nem embaixo, tem que ser em cima. E aí, o que acontece? A gente tem que A vezes B, que é a área. Ó. Essa é bem simples, hein, pessoal? É só para a gente treinar aí. A vezes B é quanto? 600, que é essa área aqui. Tá bom? Essa área aqui, ó. Essa outra área aqui, eu estou dizendo que é 1.200. Então, essa outra área, como aqui é B também, é B vezes C. B vezes C é 1.200. E a terceira área é a de baixo, que é A vezes C, que é 800. Despreze a espessura dessas placas e assinale o volume, só que ele está pedindo o volume em litros, né? Tá bom? Então vamos lá. Como é que é o volume de um paralelepípedo, pessoal? Geometria espacial no ENA tem caído muito elementarmente, viu? Não tem coisa muito complicada, não. O volume de um paralelepípedo é o produto das suas três dimensões, né, pessoal? Ou paralelepípedo é um prisma, então, se as placas são retangulares, é um paralelepípedo retângulo, então o volume é a área da base vezes a altura, é A vezes C vezes B ou A vezes B vezes C, tanto faz. Isso é o volume, e é isso que se pede. Uma maneira rápida de você encontrar A vezes B vezes C seria você multiplicar essas três equações. Vamos multiplicar as três equações. Você vai ter AB multiplicado por BC multiplicado por AC é 600 multiplicado por 1.200 multiplicado por 800. Acabou a questão, né, pessoal? Acabou a questão, porque aqui é produto. Então, você vai ter assim, ó, A ao quadrado vezes B ao quadrado vezes C ao quadrado, não é isso? Aqui eu vou usar da fatoração, fica mais interessante. Aqui eu posso dizer que é 2 vezes 3 vezes 100, que é 10 ao quadrado. Show de bola? 600, ó. 1.200, ó, eu vou dizer que é 2 ao quadrado vezes 3, que é 4 vezes 3, vezes 10 ao quadrado. E 800, 8 vezes 100, ou 2 à terceira, vezes
10 ao quadrado. Isso é, você fatorar esses números, para quem tem dificuldade de ver isso facilmente, você vai lá e fatora, né? Por 2.300, por 2.150, por 2.75, por 3 dá 25, e por 5, dá 5, por 5 dá 1. Então dá 2 ao cubo vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Ou eu posso pensar assim também, ó, 2 vezes 3 vezes 10 vezes 10. Ou seja, 2 vezes 3 vezes 10 ao quadrado. Tá bom? Dá no mesmo. Do jeito que você vai fatorar aí, fique à vontade. Bom, então você vai ter aqui, ó, A, B, C, A ao quadrado, são artifícios, né, que você usa muitas vezes para resolver as questões, ao invés de estar resolvendo o sistema de 3 equações com 3 incógnitas, que daria muito trabalho resolver esse sistema aqui, né? Não muito, mas daria um pouquinho de trabalho. Você usa de artifícios aí. Então você vai me explicar agora, opa, as potências de 2 aí, ó. 2 vezes 2 ao quadrado vezes 2 à terceira dá 2 à sexta, que é soma 1 com 2, 3, com 3, 6. Aí 3 vezes 3 dá vezes 3 ao quadrado. E 10, 2, 2, 2, 10 à sexta. Certo? Portanto, eu quero o volume, que é ABC. Vai ser a raiz quadrada. Eu não preciso do mais ou menos aí, como acontece quando eu resolvo a equação do segundo grau, porque eu sei que aí todas as dimensões são positivas. Eu estou tratando de figuras geométricas, né? Raiz de 2 à sexta vezes 3 ao quadrado vezes 10 à sexta. 10 à sexta, não é isso? Confere. Então a gente vai ter o quê? Isso aqui é o volume já. Eu posso escrever V. Aí raiz quadrada de 2 à sexta dá 2 à terceira. Basta dividir 6 por 2, que dá 3. 3 ao quadrado sai como 3. E 10 à sexta é 10 ao cubo. Aí as dimensões aqui estão em centímetros, né? Aqui vai dar centímetro, centímetro, centímetro. Então aqui dá centímetro cúbico, né? Beleza? Bom, e aí nós temos o quê? 24, que é 8 vezes 3. Então, 1.000 centímetros cúbicos é a mesma coisa que 1 metro cúbico, né, pessoal? Ou não? É 1 decímetro cúbico, né? Eu estou no centímetro, decímetro daqui para cá, dá 1 decímetro cúbico, que é 1 litro, tá certo? Então, isso aqui dá, ó, vou colocar de novo, ó, 1.000 centímetros cúbicos. Isso aqui é 1 decímetro cúbico, que é igual a 1 litro. Qual a relação que a gente tem de volume e capacidade? É 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. E 1 metro cúbico é 1.000 litros. Então, você tem que ter isso aqui em mente. Na hora que cair, você desenrola. Então, isso dá 24 litros, porque é 24 vezes 1 litro. Show de bola, pessoal? Alguma dúvida? Questãozinha interessante. A gente trabalhou aí volume do paralelepípedo, o macete para resolver sistema que, né, acho que todo mundo já conhece. Fatoração, beleza? Então tá aí, geometria espacial, como eu acho que tem grande chance de ser abordado lá no ENA. Show de bola, pessoal? Alguma pergunta? Todo mundo entendeu? Compreendeu? Se tiver pergunta, diz logo aí, eu calo para sempre. Vamos embora. Tudo ok? Vambora, vambora, vambora. Deixa eu ver aqui o tamanho, deixa eu ver se eu posso aumentar aqui para depois que vocês forem piar, né? Ou melhor dizendo, esse material aqui ele vai para o AVA, né? Respondidinho. Vamos para a questão 4. Essa questão 4 é a cara do ENA. Por quê, professor? Porque de vez em quando, pessoal, tem aquela questãozinha chata no ENA, que é toda literal. Então, você pode esperar uma questãozinha dessa chata, tá bom? Toda literal, e você tem que ter paciência. Ele quer saber se você é um professor que tem paciência de fazer as continhas e ter habilidade em manusear essas contas aí, né? Conhecer as propriedades para você não vacilar na hora da resolução. Então, de novo, é uma questãozinha que envolve geometria plana, trigonometria, Pitágoras, tudo isso aí que o pessoal do ENA gosta muito, tá certo?
Então, vamos lá. Nos lados AB e DC do retângulo, B e DC, perdão, é AB, tá certo, perdão, é AB e DC mesmo, dos lados do retângulo ABCD, os pontos E e F, aí ele não diz respectivamente, né, no AB e no DC, E e F, deixa eu ver, são escolhidos de modo que AFSC, AFSC, AFSC seja um losango. Eu posso ter trocado o E com o F aqui, não sei, porque normalmente ele não faz isso. AFSC. Esse desenho foi eu que fiz no PET. Pode ser que eu tenha trocado aí a posição do E com F, porque AFSC. Ah, não, tá certo. Estou lendo errado. É AFCE, né? Tudo certinho. Desculpa aí, pessoal. É AFCE, tá certinho. Seja um losango. E um losango, pessoal, que figura é essa, hein, pessoal? Losango. Principais características de um losango. Vamos lá. Quadrilátero. Esse quadrilátero, ele é equilátero. Não é isso, pessoal? O que significa equilátero? Isso significa o quê, pessoal? Lados iguais. Ok? Ele é equilátero, mas ele não é equiângulo. Ele não tem os ângulos iguais. Se ele fosse equilátero e equiângulo, ele não seria um losango. Ele seria um quadrado. Ah, professor, mas eu li uma vez que todo quadrado é losango. Beleza. Mas quando eu falo de quadrado, a gente já lembra daquela figura, que é um retângulo com todos os lados iguais. Não é isso? Que é um quadrado, é um retângulo com todos os lados iguais. E um losango, ele só não é um quadrado porque os ângulos internos não são iguais, né? Mas todo quadrado é losango, porque tem os quatro lados iguais. Mas nem todo losango é quadrado. Legal? Bom, então qual a propriedade do losango? Os quatro lados são iguais. Beleza. Aí ele diz assim, se AB mediar, sim, o losango também tem as diagonais bissetrizes dos ângulos internos, as diagonais de um losango, ó, só para quem quer conhecer as propriedades do losango. As diagonais de um losango, elas são bissetrizes. Eita, ajuda aí, parceiro. Diagonais do losango, já apagá-las. Elas são bissetrizes dos ângulos internos. Tá bom? Legal? Além disso, elas são perpendiculares. Em todo losango, as diagonais são perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos. Sempre. Todo losango tem diagonais perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos. Então, isso aqui é alfa. Aí, esse ângulo também é alfa, esse é alfa. Se esse é teta, esse é teta, e esse é teta, e esse é teta. Está aqui o meu losango. Show de bola? Bom, então eu vou apagar aí, porque a gente já falou do losango, pode ser que seja cobrado, né, em outra situação, e você já estava com dúvida do que é um losango, tá aí. Então tá aí. O lado AB é azinho, o lado CD, aí tá aqui, eu sabia que eu tinha digitado esse negócio errado. Se o AB é azinho, é o BD, digitei errado, hein, pessoal? Que é BD, que é Bzinho. Desculpa aí. Não tem sentido o AB ser azinho e o CD ser outra medida, que é um retângulo, isso aí, né? Ele disse que aqui é um retângulo, ó. Então, se é um retângulo, os lados opostos só podem ser iguais, né? Isso aqui mede A, aqui também mede A. Então, esse lado aqui é o Bzinho, BC. BD não, BC. Certo? Aí é BC. Ou então AD, tanto faz. BC é Bzinho. Pronto. Vamos lá. BD, no caso, seria diagonal, né? Então, vamos lá. Pede-se a cossecante do ângulo FSC. Pessoal, quando eu estava dando aula das razões trigonométricas, não sei se vocês lembram,
Quem assistiu essas aulas? Eu disse que no triângulo retângulo não se define só seno, cosseno e tangente, né? Essas definições de seno, cosseno e tangente, secante, cossecante e cotangente, elas surgiram simultaneamente, ok? A cossecante, o seno é cateto oposto por hipotenusa, a cossecante é hipotenusa por cateto oposto. É o inverso do seno. Isso aqui é o inverso do seno do ângulo FEC, certo? O ângulo FEC é esse. Esse é o ângulo FEC, que eu vou chamar de alfa. Tá bom? Tá aí esse ângulo. Então, eu quero a cossecante desse ângulo FEC. Show de bola? Então, se o seno é cateto oposto por hipotenusa, ah, a cossecante é hipotenusa por cateto oposto. Então, é só você fazer o contrário do cateto oposto pela hipotenusa, você vai encontrar a cossecante. Tá certo? Então, vamos lá para a nossa questão. Deixa eu apagar isso aqui para paudear aqui o meu desenho. Aí é BC, ou então CB, ou então AD, tanto faz. Tá bom? Depois eu conserto isso aqui. Quando eu for postar lá o material, eu digito isso aí direitinho. Então, vamos lá. Como é que encontra a cossecante desse ângulo? Então, o primeiro passo é eu traçar uma altura aqui, pessoal, ó, partindo de F. Vou traçar a altura desse triângulo FEC. Ó. Se é a altura, forma 90 graus com o lado oposto, não é? Aí eu vou fazer assim, ó. Entendam. Isso é um losango, né? Então, esse pedaço é igual a esse, que é igual a esse aqui todo, o EC, que é igual a esse, ó. Tá bom? Então, se eu fizer, deixa eu chamar esse ladinho aqui de X, ó. Como este lado do retângulo é A, esse lado todo, então esse pedacinho aqui é A menos X. Então, aqui também é A menos X, ó. Tá certo? E aqui é A menos X também, ó. E isso tudo aqui também é A menos X. Beleza? Acontece que eu vou fazer assim, ó. Vou tirar esse A daqui, vou colocar esse A menos X um pouquinho mais para cá. Eita, eu não queria isso. Vou apagar aqui melhor. Esse A menos X aqui, porque é um losango. Os quatro lados têm que ter a mesma medida. Tá certo? O AFCE. E aí, ó, se esse pedaço é X, por simetria, esse pedacinho também é X, ó. Ok? Por quê? Porque se lá é A menos X, esse também é A menos X. Se o todo é A, e eu faço A menos A menos X, vai dar esse pedaço que vai ser X, ó. Vai ficar A menos A mais X, que é esse pedacinho aqui, ó. Tá bom? Da mesma forma que se eu chamei isso de X e se é A menos X, então aqui do outro lado também vai acontecer o mesmo. Certo? Então, esse pedacinho aqui vai ser X, ó. E este cateto que eu tô querendo, este aqui, ó. Este aqui. Ele vai ser A menos X menos X. Quanto é A menos X? Dá A menos 2X, que é esse pedacinho aqui de azul. Ó. De novo, se daqui para cá é X e daqui para cá é A menos X, esse pedaço é A menos X menos o X, que dá A menos 2X. Essa altura que eu tracei, ela nada mais é do que B. Tá certo? É B. Da mesma forma que isso aqui é P. Não é isso? Pronto. Bem, agora, como eu quero cossecante de FEC, eu tenho que encontrar essa medida aqui, ó. Tem que encontrar essa medida. Só tem um detalhe aí também, viu, pessoal? Ó, deixa eu fazer assim. Isso aqui é um losango, tá bom? E aí, deixa eu ver aqui uma coisinha bem legal. Que eu tinha percebido aqui. Eu posso aplicar Pitágoras nesse triângulo retângulo aqui, ó. Vamos lá.
de 1, o que é que nós temos? Soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, certo? Então, nós temos o quê? Ó? B ao quadrado mais x ao quadrado é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E aí, esse x aqui já dançou com esse x. E eu vou ter assim agora, ó, 2ax para o primeiro membro. Ele está negativo, vem para o primeiro membro. Isso vai dar a ao quadrado. O b ao quadrado vai para o segundo membro como menos b ao quadrado. Então, esse x aí, ele é a ao quadrado menos b ao quadrado sobre 2a. Eu encontrei o valor de x em função de a e b. Porque observe que as alternativas estão todas em função de a e b. Então, eu já encontrei o x em função do a e o b. Tá bom? Bom, aí eu vou encontrar esse y aqui, ó, que essa medida é f. Então, do triângulo vou chamar aqui esse ponto de H, EHF ou EFH, temos Pitágoras nele, ó, quadrado da hipotenusa é igual soma dos quadrados dos catetos, B ao quadrado, mais A menos 2x ao quadrado. Certo? Só que eu encontrei o valor de x em função do A e o B, ó. Então, eu vou substituir aqui, ó. Aqui vai ficar A menos 2 vezes. Quem é o x? Aí eu vou fazer assim. Vou chamar isso aqui de 1. Ou 1. Aí, bem aqui, eu vou ter aqui, ó. 2x vai dar 2 vezes, fazer de pretinho, a ao quadrado, menos b ao quadrado, sobre 2a. Isso tudo ao quadrado. Agora, y ao quadrado é b ao quadrado mais, abre parênteses, este a e este, aliás, perdão, este 2 e este 2 vão cancelar. Na verdade, eu estou dividindo aí por 2, né? Então, isso aqui dá a menos a ao quadrado menos b ao quadrado sobre a ao quadrado é b ao quadrado mais, eu vou tirar mms aqui dentro. Aqui eu tenho a embaixo. Quando tirar mc vai dar a ao quadrado aqui, menos, aí esse menos vai trocar o sinal de tudo que está lá, porque a por a é 1. Então vai ficar assim, menos a ao quadrado mais b ao quadrado. Acho que ninguém tem dúvida disso, né? Então eu vou fazer assim. Deixa eu puxar lá para cima. Então eu tenho assim agora, ó. Y ao quadrado vai dar igual a b ao quadrado mais, daqui a pouco eu amplio, é só para poder visualizar aquilo ali. Eu vou ter b ao quadrado sobre a ao quadrado, certo? Porque aqui eu tenho que a ao quadrado com a ao quadrado já foi embora. E agora eu vou ficar com a expressão de y. Vou ampliar aqui agora. Y vai ser b ao quadrado mais b a quarta sobre a ao quadrado. Eu posso colocar o b ao quadrado em evidência. Então, vou ficar 1 mais b ao quadrado sobre a ao quadrado. Eu posso melhorar isso encontrando o valor de y, que é a raiz quadrada de b ao quadrado. Aqui eu vou escrever assim, ó, 1 mais 1b sobre a ao quadrado. Vou fazer assim. Vou colocar um colchete aqui, porque ele já ficou parênteses de novo. Tá certo? Então, o meu y vai dar... O b sai da raiz. E dentro da raiz vai ficar 1 mais b sobre a
ao quadrado. Tá aí o y. Legal? Bonitinho. Bem bonitinho. O que é que eu quero agora? Eu quero o cossecante de FEC. Então, a cossecante do ângulo FEC é a razão entre a hipotenusa, que é o y, que é isso aqui, ó, b, que multiplica a raiz quadrada de 1 mais b sobre a ao quadrado. É hipotenusa, dividido pelo cateto oposto, que é b. Esse b com esse b já era. Então, a cossecante de f é c, o b com o b já era. Vai ficar aquela expressãozinha lá, raiz quadrada de 1 mais b sobre a ao quadrado. E aí nós marcamos a alternativa, 1 mais b sobre a ao quadrado é. Não é isso? A alternativa é. Raiz quadrada de 1 mais b sobre a ao quadrado. Não é boa? É boa. Agora deixa eu dizer uma coisa a vocês. Esse tipo de questão você vai deixar por último na hora do ENA. Ok? Lá no ENA, você vai deixar por último questão muito literal, assim, porque ela pode dar um trabalho muito grande para você conseguir visualizar a saída. Entendeu, pessoal? Então, você visualiza a saída depois que sofre um pouquinho. Não é coisa rápida. Se você for, ó, qualquer prova que você faça, grava o que eu vou dizer aqui. Eu vi alguém comentando lá no grupo, não sei se foi no grupo do ENA, foi em outro grupo, que tinha que tentar resolver as mais difíceis primeiro. Negativo. Em prova nenhuma, você tem que resolver as mais difíceis primeiro. Em toda prova, você tem que procurar as mais elementares primeiro. Tenta resolver as mais simples logo de início, porque vai te dar confiança de resolução. Se você começa com a mais difícil, se você enganchar, a tua cabeça fica desse tamanho, aí você vai errar na simples, na questão mais fácil, você vai errar coisa boba, conta boba, de tão cansado que você está. Então, você tem que deixar a questão, né, principalmente questão literal, por último, ok? Questão grande por último. Mas não se engane, não. Se você pegar as provas anteriores do ENA, você vai encontrar questões grandes, sim. Não tem só questão simples, não. Tem questão grande. De vez em quando tem questão grande. Tá certo? Então é isso. Se colocasse números aí, a questão ficaria muito mais rápida. Né? Mas você observa que ela é toda literal. Beleza? Pessoal, nós temos aí 3 minutinhos. Eu queria fazer o seguinte: teve uma questão na aula passada, eu lembro muito bem, que ficou aí por resolver. Alguém tem alguma pergunta relativa a essa questão? Eu creio que não, né, pessoal? Só é você rever, quem não entendeu qualquer passagenzinha aí, rever a gravação, tá bom? Mas na aula passada ficou uma questão, não sei se foi aqui, foi não, foi aqui. Ficou uma questãozinha, não sei se vocês resolveram. A de vocês deu quanto, essas 5? Da aula passada? Alguém fez aí? Em casa? Ninguém fez? Eita, é igual meus alunos. Eu passou a questão de uma semana para outra. E aí, pessoal, cadê a questão que eu passei? Cri, 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 cri. Rapaz, pessoal. Bora se bora, bora. Bora resolver, Isaura. Rapidinho, ó. 2 minutinhos. Essa aqui resolve em 2 minutos, ó. Eu faço questão porque ela tem um pouquinho de porcentagem e muita gente não. Cara, cossecante não, mas eu fiz. Eu não lembro de cossecante. Eu lembro de uma questão que envolvia relações trigonométricas que você usando cossecante você resolvia, assim. Tipo assim, pedia tangente, aí você usava a relação tangente ao cossecante ao quadrado mais 1 é a tangente ao quadrado e saía, porque ele dava o seno. Entendeu? Bom, então, quem fez aí, Aldo, diz aí qual foi o gabarito dela. Só para a gente ter uma noção aqui, para eu marcar logo, que eu nem sei qual foi. Mas cossecante é o inverso do seno, poxa, não tem segredo. Secante, lembra secante, lembra seno, mas é o inverso do cosseno. Cossecante é o inverso do seno, apesar de lembrar cosseno. E a cotangente é o inverso da tangente. Só é você inverter. Se seno é cateto oposto para hipotenusa, cossecante, hipotenusa para cateto oposto. Acabou. Vamos embora aqui a questão, ó. Eita, a galera fez, mas não está querendo dizer qual foi a alternativa correta. Para estudar o desenvolvimento de um grupo de bactérias, um laboratório realizou. É Davi ou Juan? Aldeni, eu Oi? não lembro, não, Dani.
Quem é? Ela, Juan? é Juan? Juan, Isso. tem probleminha não, né? Eu passar uns minutinhos aí só para resolver essa questão. É rápida. Não, nenhum. Beleza. Então, pessoal, se vocês não quiserem, eu me peço aqui, mas se quiserem, a gente resolve agora. Resolve ou não resolve? Digita aí no chat aí. Todo mundo cansado, ninguém quer nem digitar mais. É só. Vamos embora. Para estudar o desenvolvimento de um grupo de bactérias, um laboratório realizou uma pesquisa durante 15 semanas. Inicialmente, colocou um determinado número de bactérias em um recipiente e, ao final de cada semana, observou o seguinte. Então, na primeira semana, houve uma redução de 20% do número de bactérias. Então, iniciou com X. Então, após a primeira semana, o que ele está falando aqui, ao final de cada semana, né? Ó, ao final de cada semana. Então, quando ele diz assim, na primeira semana houve uma redução de 20%. Pessoal, reduzir 20% é reduzir 0,2. Então, foi para 0,8, concorda? Show de bola? Foi para 0,8 do X, tá certo? Reduziu 20%. Se reduz 20%, passa a ser 80% do que era. E 80% de X é 80 sobre 100 vezes X, que dá 0,8X. Então, é imediato. Diminuiu 20%, 0,8. Diminuiu 30%, 0,7. Né? Diminuiu 15%, 0,85. E aí vai. Aí vamos para a segunda semana. Segunda semana. Ele diz assim: na segunda semana houve um aumento de 10% em relação à quantidade de bactérias existentes ao final da primeira. Aumentar 10% é você pegar isso e multiplicar por 1,1. Aumentou 10%. Toda vez que você quer aumentar 10%, multiplica por 1,1. Aumenta 20%, 1,2. Aumenta 30%, 1,3. Aumenta 5%, multiplica por 1,05. Ok? Porque se aumenta é o que era mais, vamos supor, 20%. 20% do que era. Certo? 20% de x. Então vai ficar x mais 0,2x. Eu vou somar 1 com 0,2, dá 1,2x. Se aumentar 10%, 1,1. Se aumentar 30%, 1,3. E assim sucessivamente. Então, eu vou pegar isso aqui, multiplicar por 1,1, tira as vírgulas. 8 vezes 11 dá 88, coloca as vírgulas, duas casas decimais, 0,88x. Ok? Essa é de cabeça rapidinho. 8 vezes 11 é 88, duas casas para a esquerda, porque são duas falas decimais. Opa, bati um negócio aqui. Então, no final da segunda semana, tinha 0,88x, tá bom? Que aumentou 10%. A partir da terceira semana, vamos para a terceira. A partir da terceira semana, o número de bactérias cresceu em progressão aritmética de razão 12. Então, nessa terceira semana, passou a ser o que era mais 12. É o que era na semana anterior, somado com 12, porque a razão é 12. Certo? Na quarta semana, aumenta 12, vai ficar 0,88x mais 24. E assim sucessivamente. Aí ele diz assim: são quantas semanas? 15. Então, na 15ª semana, o que aconteceu? No final da 15ª semana, o número de bactérias era igual ao inicial. Então, peraí, opa. O inicial era esse, ó. Inicial era igual a x. Legal? Então ele falou de PA aí. Então, vamos aqui rapidinho. A partir de onde, na terceira semana, cresceu em PA. Mas eu posso dizer que a minha PA é assim, ó. Olha a PA. Ela vai ser assim. O primeiro termo vai ser 0,88x. O segundo termo vai ser 0,88x mais 12, porque cresceu, né? 12, na razão 12. Terceiro termo, 0,88x mais 24. Pá, até chegar no A índice 15. Opa, índice 15 não. Na última semana, que é X. Só tem um detalhe, ó. Cuidado, porque este aqui iniciou na segunda semana. Então, o A índice 1 começou ali, a PA começou na segunda semana. Tá certo? Então, se aqui é a 15ª semana, é o 14º termo da PA. Por quê? Se tinha 15 semanas inicialmente, e só começou na segunda, então, beleza? Aqui é o índice 1, aqui é o índice 2, aqui é o índice 3. Observe que o índice é sempre esse número aqui em uma unidade menor.
3 menos 1, 2. 2 menos 1, se é 15, aqui fica o quê? 14. Legal? Aí, como é que é o A índice 14 na PA? A índice 14 na PA é A índice 1 mais 13 vezes a razão. Por quê? Porque a N é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Termo geral da PA. A N é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Então, se eu quero o décimo, então vai ser A1 mais 10 menos 1, 9R. Se aqui for 50, 49. Se for 13, 12. E assim sucessivamente. 14, 13. Então, isso aqui é 14. O último termo lá, que o número que multiplica a razão é 13. Deixa eu ajeitar isso. Parecendo as ventas de quem fez. Então, vamos lá, negado. Ó. O índice 14 eu já sei que é x. Foi dito. O índice 1 é 0,88x. E 13 vezes a razão é 12, porque está crescendo de 12 em 12. Aí eu vou fazer uma magiquinha legal aqui, ó. O que ele está pedindo aqui? Nem vi o que ele está pedindo. Conhece o número de bactérias existentes no início, ele quer o valor de x, né? No início era x, então vou encontrar x. Então, fazer assim, ó, x menos 0,88x. Vou nem multiplicar isso, porque eu já vi uma coisa. Ó, já vi uma coisinha. Vou multiplicar isso aqui por 100. Então, vou ter aqui, ó, 100x. Anda duas casas, 88x. E aqui vai ficar 13 vezes 12 vezes 100. Tá bom? Por que eu fiz isso? Para igualar aí as casas decimais ali, ó, tirar aquele número decimal dali. Eu também poderia subtrair 1 menos 0,88. Aqui dá 12x. Ó, por que eu fiz isso? Porque eu já vi esse 12 aqui bem bonitinho, que eu vou fazer assim, ó. Coisa linda. Ó. Então, quem é esse x, pessoal? 13 vezes 100. Quanto é 13 vezes 100? 1.300. Essa foi legalzinha também, cara doena. Cara doena. Tinha uma casquinha de banana aqui, porque se você calculasse o 15º aí, podia ser que desse outro negócio aí diferente, né? Mas é isso aí. Show de bola, pessoal? Então, valeu. Obrigado aí, Juan. Obrigado, pessoal. Desculpa aí pela pressa nessa última questão. O material vai estar lá no AVA. A gente vai ter ainda mais uns 2 encontros, salvo engano. 3 encontros, não sei quantos encontros a gente vai ter até o ENA. E os outros colegas professores também ainda vão dar aula a vocês, né? Um dos outros colegas vai ter o aulão para o pessoal que entrou há pouco tempo. Pessoal que entrou há pouco tempo. Você vai ter ainda, hein? Vai ter simulado dia 17. Todo mundo, o simulado já está pronto, hein? A gente fez com o maior carinho do mundo. A cara do ENA, entendeu? Tente fazer o simulado como se estivesse fazendo no ENA. Depois que sair o gabarito, tente resolver e observar os erros, os vacilos que deu. E foco para todo mundo passar nesse ENA aí. Quero que exploda aí a quantidade de pessoas no ENA. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. E boa noite para todo mundo. Um abração para todo mundo, viu? Deus abençoe a Boa todo mundo. noite.